Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Vamos lá. Chegamos ao 15º dia de guerra, de conflito entre Rússia e Ucrânia. Vou mostrar para você o mapinha aqui das incursões, o efetivo russo está posicionado, você consegue, vou mostrar para você no mapa, você vai ver as ramificações ali do efetivo russo, as forças russas invadindo. É um número considerável. Há quem diga que as forças de invasão da Rússia, o exército russo, o efetivo deslocado para a Rússia, para a Ucrânia, né, da Rússia para a Ucrânia, já chegou no seu limite. Vamos entender isso direitinho? Bom, estamos vendo algo acontecer também com relação à OTAN e à Ucrânia, o Ocidente e a Ucrânia. Tende a diminuir agora as falas, né? E tentar encontrar uma outra dinâmica para uma solução. Aquelas primeiras ameaças de escalada, etc., ameaça nuclear, meio que passaram. Agora fica claro que a guerra é econômica e manter o mundo dividido, o mundo polarizado, é interessante para os senhores do mundo. Mas qual é o prejuízo da guerra, efetivamente? O que significa a economia russa? O que a Rússia exporta para o mundo? Além de trigo, além de fertilizante, vamos falar de commodities, coisas importantes para a indústria. A 12ª economia ou 13ª economia do mundo, dependendo de alguns fatores a serem analisados, mas uma grande economia mundial ser boicotada como está sendo, vai ser uma pancada muito grande para o Kremlin, mas vai ser uma pancada muito grande também para a economia global. O mundo está mudando significativamente a partir de agora. O plano para mudar a matriz energética do grande reset está funcionando? A Europa só vai ter condições claras em 2030 de fazer essa mudança. Israel pode ser beneficiado e muitos outros países. Países que estavam no limbo, sua população sofrendo por causa dos boicotes e sanções, né? Boicotes ideológicos, políticos, militares, como o caso Venezuela, o Irã, agora estão sentados na mesa com o tio Sam negociando. Vamos lá, galera, vou colocar números aqui, Organização Global de Comércio, números importantes sobre exportações da Rússia, e você entenda aí paralelamente como o Brasil pode ser beneficiado, ranqueando-se melhor na exportação de alguns minérios. Vamos lá, vou colocar para você algumas imagens na tela e aí a gente vai conversando. A primeira delas, deixa eu só organizar aqui o conteúdo, a primeira delas é essa daqui, ó. Eu tô aí numa organização comercial, como você pode ver, eu vou manuseando para a gente entender o impacto dessas sanções. O Lavrov, principal ministro aí do Putin, disse, e a fala do Putin recente, no dia de hoje, né, falando para os seus ministros, né, o Putin disse o seguinte, ele disse assim, nós já estamos acostumados com os bloqueios e as sanções e o sentimento anti-russo. O que nós vamos fazer agora é nos adaptar. Isso era inevitável. Ele deu a ideia ali no discurso dele que o Ocidente odeia a Rússia. É uma tentativa clara de inverter o jogo para o seu público. O Ocidente odeia a Rússia. E essas medidas, esse cancelamento, né, e muito desse cancelamento também é forte e as consequências serão sentidas nos canceladores, no caso dos Estados Unidos, proibindo o gás e o petróleo russo, e dentre outras coisas, a Europa também, mas você consegue ver que o Putin ele deixou claro que está se adaptando. A economia russa agora se tornará independente. Fala do Lavrov e fala também do Vladimir Putin, presidente da Rússia. Então está claro que o rompimento com o Ocidente tende a se agravar e a economia russa vai se recuperar. É óbvio que está jogando para a torcida, o abismo econômico vai ser gigantesco, né? Não tem nem como achar que essa minha fala de abismo gigantesco é exagero, porque de fato isso vai acontecer. Olha aqui, pessoal, só passeando por esse site você consegue ter noção dos registros de exportações, etc. Vamos lá, visão geral. Em 2019 a Rússia foi a 11ª economia do mundo em termos de PIB. Em números de exportações foi 13º, em números de importações 21º. Então, veja, são rankings muito fortes, muito pesados, importantes, né? A economia número 65 em termos de PIB per capita, 45ª economia mais complexa segundo o índice de complexidade econômica.
exportações, é onde a gente dá uma olhada aqui. Depois eu vou colocar um quadrinho mais didático para vocês, tá? Só conferir se vocês estão vendo aí. Estão vendo sim, a página está bem organizada. Olha aqui, exportações, principais exportações da Rússia. Presta atenção, petróleo bruto, 123 bilhões, petróleo refinado, gás de petróleo, carvão, que é muito importante para a economia russa, que compete inclusive com a Austrália, envolvendo a exportação para a China. Trigo, a Rússia foi número 1 de exportação de trigo do mundo em 2020, se eu não me engano, ou 2021, tá? Número 1 do mundo. Exportação principalmente para a China, né? Holanda, Bielorrússia, Alemanha, Itália, mais ou menos são esses países aí. Bom, importações, tá aqui os produtos, importações, tá? Últimas tendências, visão geral, esse site é bem legal, ele te dá um panorama de todo o comércio da Rússia. Exportações, você consegue ver aqui exatamente por região, ó, você consegue ver por região. E aqui os principais produtos, ó, petróleo bruto, petróleo refinado, commodities, você consegue ver tudo aqui, platina, diamante, ouro. A Rússia está entre os 5 maiores exportadores de ouro do mundo. Aqui tem para a Holanda, que foi que ela exportou para a Holanda, para a França, a Polônia, Bielorrússia, França, Finlândia, Ucrânia, Itália, China, vendo? Ok. Aqui tem uma data histórica, né? Evolução aí, 30%, etc. Deixa eu mostrar um quadrinho mais organizado para você, que está aqui no Mundo Eco. E olha só que interessante. O que a Rússia representa, né, em termos de exportação para o mundo? E são coisas bem significativas. Olha só. Paládio. O paládio é usado basicamente na indústria automotiva. É muito importante o mercado global, tá? Para o mercado automotivo. Olha o impacto disso. Rússia representa, olha assim, 45,6%. Isso aqui é exportação russa, tá? Em termos de produção mundial. Então, 45% da produção mundial. A exportação vem de onde? Vem da Rússia. 45% de paládio, o que pode afetar a indústria automobilística. Platina, que teve o seu preço ajustado, teve uma correção aí da platina, mas nos últimos anos já vem numa subida, uma relativa subida. 15%, ouro, 9,2%, petróleo, gás, níquel, trigo, alumínio, carvão, cobre, prata. Vejam que são coisas essenciais, né? Estou falando de commodities. Paládio, aqui está falando, olha aqui, a Rússia é o maior exportador de paládio a nível mundial, com a participação de 45,6% no mercado global, utilizado na indústria automobilística. A semelhança do paládio, a platina, daqui no caso a empresa, né? Nornickel é também uma das principais produtoras de platina da Rússia, tendo produzido cerca de 641 mil onças em 2021. Tá? O ouro russo provém maioritariamente de empresas como a Polius e Polimetal, sendo que o país é o terceiro maior exportador a nível mundial, a seguir a Austrália e China. Então, ouro. Petróleo, já falei para vocês, o petróleo bruto e petróleo refinado, gás, nem se fala, 40% do que é consumido na Europa vem da Rússia, em termos de gás, 6% do gás que é utilizado nos Estados Unidos vem da Rússia, né? Petróleo e gás, os dois juntos, né? A Rússia exporta cerca de 6% do gás no mundo, né? Então, do volume de exportação, 6% é da Rússia. O BAC, isso representa níquel também, por aí vai. Aqui é só a explicação do que eu já apresentei para vocês no gráfico acima. Olha que interessante então agora. Olha a dinâmica do gás que eu reservei esse mapinha aqui para conversar com vocês. Olha só. Aqui em cima está a Rússia, Moscou, como você pode ver. Deixa eu colocar meu marcador, porque fica mais fácil, fica didático para a gente poder conversar, tá? Deslocar para cá para baixo. Ok, perfeito. Aqui está Moscou, aqui, capital da Rússia. O centro agora das atenções do mundo está aqui na Ucrânia, certo? Ucrânia. Então, deixa eu marcar. Está aqui Moscou, está aqui Ucrânia. As proibições que vocês estão vendo afetaram diretamente a exportação de gás para a Rússia, né? Vocês sabem que a Rússia tem muitos gasodutos, né? Gasodutos que passam automaticamente,
que passam pela Ucrânia. São muitos gasodutos que passam pela Ucrânia. E, obviamente, a Ucrânia recebe royalties do gás russo até acessar aqui a Romênia, vai também para a Bielorrússia, etc., né, até chegar na Europa. Isso daqui são os gasodutos mais antigos. Tem o gasoduto maior que foi construído, né, o Nord Stream 2 e o Nord Stream 1, que você vê. Deixa eu colocar por aqui. O Nord Stream 1. A Rússia ameaçou fechar o Nord Stream 1, já que o Nord Stream 2 não chegou a operar por causa das sanções. Teve a invasão, né, já tinha pressão antes, inclusive com Donald Trump, teve a invasão da Ucrânia e o Nord Stream 2 foi bloqueado. A sua empresa, que é a Gazprom, uma das maiores do mundo, né, a principal empresa que explora e exporta também o gás russo, essa empresa está em crise. Ok, pessoal? Está em crise financeira por causa das sanções e dos bloqueios. Então, deixando aí, o centro das atenções estão aqui, Moscou e Kiev, né? Kiev. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar Moscou, voltando para cá. O centro das atenções, Moscou, Kiev e Ucrânia. Agora, como é que essa dinâmica muda, já que as forças de invasão estão aqui, ó. Separei um mapinha para vocês, rapidamente. Deixa eu ampliar aqui, ó. Esse é o mapinha da invasão e eu já volto para lá e já converso com vocês, colocando mais uma vez aí as setinhas para ficar mais didático o nosso bate-papo. Veja como está acontecendo a asfixia, né? Exatamente, as forças russas, o efetivo é muito grande. Aqui a região de Donbass já está completamente dominada. Essa mancha vermelha que você está vendo aqui é Donbass, aqui é a Crimeia. Crimeia 2014, 2022, a região de Donbass. Agora, todas essas ramificações aqui, né, que você está vendo aí, ó, todas essas ramificações são as forças de invasão da Rússia. Veja que para manter essa dinâmica, esse operacional, tem que ser muito grande. E embora tenham muitas baixas por parte da Rússia, esse efetivo é gigantesco. Olha aqui onde está a capital. Eu vou circular aqui rapidamente para vocês. Kiev, gente, está aqui, ó. E veja como não tem saída mais. A saída aqui para o operacional, um corredor humanitário, etc., está para o leste europeu. Você vai ver aqui a Romênia, você vai ver a Polônia ali para cima, a Lituânia, etc. Né? Mas você veja que as forças, a tática russa veio por aqui, automaticamente, região de Donbass, depois ela veio para Kharkiv, né, o Kharkov, que é por aqui por cima, e essa região portuária, a saída para o mar de Azov, que no caso é aqui, ó, Azov aqui, o mar de Azov é aqui nessa região que eu estou rachurando para vocês. A Rússia fechou totalmente. A exemplo do que ela fez em 2014, tomando aqui a Crimeia por causa de Sevastopol, que ela era uma base militar importante para a Rússia, né? Um porto com grande importância para a Rússia. E agora ela está indo para Kiev. Então, o que vocês vão ver a partir de hoje, o 15º até o 20º, se chegarmos ao 20º dia de guerra, que se estende é um prazo bem longo, para um número muito grande, para baixas consideráveis, generais, comandantes importantes sendo ali na Ucrânia, russos sendo eliminados ali, etc. E manter esse efetivo, o custo para essa guerra, gente, é gigante. Nós estamos falando de milhões de dólares por dia para manter esse custo. E os bloqueios acabando com a economia russa. Veja, até quando a Rússia vai conseguir sustentar isso tudo? Até quando as forças vão conseguir? Eu tenho uma ideia, que até o Zelensky renunciar, até ele aceitar os termos, coisa que vocês já estão vendo, ele falar que abandonou a visão... Deixa eu voltar para cá. Ele abandonou a visão OTAN, né, já busca um modelo que seja um modelo para a segurança da Ucrânia, seus cidadãos, que não seja por viés OTAN. O próprio Ocidente não tinha um parâmetro para substituir a matriz energética, ou na verdade, a dependência do gás russo, tanto que agora no desespero está negociando com o Irã, está negociando com a Venezuela. Você vê o Ocidente completamente perdido, lideranças bananas. O presidente dos Estados Unidos manda a sua vice Kamala Harris para a Polônia por causa das ameaças que o Putin fez em relação aos caças.
a Polônia estava disposta a oferecer os seus caças, né, para a Ucrânia, para as forças de resistência da Ucrânia. E a Rússia deu a seguinte declaração. Isso daí vai soar como uma declaração de guerra. Vai ser uma interferência do Ocidente oferecer esse recurso militar, esse recurso bélico. Então isso daí vai ser como uma declaração de guerra. E o clima ali no leste europeu, na Polônia, Lituânia, etc., ficou tenso demais. E agora a Kamala Harris foi enviada para poder apaziguar, resolver a crise na Europa. Veja, gente, o Ocidente está perdido, temos um jogador com a mão fraca e do outro lado as forças de invasão entram agora na fase mais aguda. Agora, meu irmão, a Rússia não vai recuar, é tudo ou nada, os ataques aéreos vão continuar. Eu fiz o seguinte, gente, eu montei aqui um panorama para vocês, 5 principais motivos que levarão a guerra a se encerrar. A guerra vai terminar por um desses 5 motivos. E eu listei para você. Assista esse vídeo, é bem importante, é bem didático. Estou te orientando ali, apresentando dados importantes, a fragilidade da OTAN e etc. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido. De fato, o mundo está mudando e mudou significativamente agora, então, com a guerra da Ucrânia. A Rússia está isolada, a aliança, essa aliança do tempo do fim, que eu chamo, a aliança de Magog, está muito bem clara, tem uma narrativa fortalecida pela China, aí, no caso lá dos labs, né? Falando do dragão vermelho dos laboratórios, etc. Mas ele mesmo deixava investigar. Então, assim, gente, não caiam nessa narrativa, abandone visão dicotômica de mocinhos e bandidos, vamos nos ater aos fatos aqui. Obrigado, se foi relevante, compartilhe. Tchau, tchau.